Que bom a gente poder cantar com esses meninos. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Tem sido uma bênção em trazer para a gente essa meditação que faz a gente chorar na presença do Senhor. Quando a gente louva a Deus, a gente está dizendo para Ele que Ele é Deus e a gente não, né? Que nós temos que nos humilhar diante desse Deus tremendo que Ele é, diante desse mundo que nós vivemos, cheio de aflições, cheio de inseguranças, e nós estamos aqui graças à sua misericórdia, o seu amor por nós. Eu costumo dizer que a gente precisa agradecer a Deus porque no meio de 7,2 bilhões de pessoas nesse mundo, você foi escolhido por Ele. Você não está aqui de graça. Houve graça para que você estivesse aqui, né? E Deus é tremendo por isso. Eu queria falar hoje sobre o tema não desperdice o seu vale. Vale é algo que eu e você vamos passar. Querendo ou não, espere. Um dia você vai passar, se não está passando ou se já não passou. Nós somos vítimas de um mundo que jaz no maligno. E, logicamente, o pecado criou essa condição de vivermos vales na nossa vida. Eu me lembro uma vez que a gente achava que lá em casa nada iria pegar a gente de surpresa, porque nós estávamos servindo a Deus. A gente tem essas coisas de achar que, pelo fato de você estar no ministério, tudo vai dar certo. E, de repente, soubemos que estávamos com câncer lá em casa. E isso foi uma luta muito grande. O vale para a gente começou a perceber que havia verdadeiramente algo muito mais profundo para lidar do que simplesmente não é a gente achar que as coisas vão dar certo. Nem tudo que dá certo é de Deus. Às vezes Deus coloca eu e você em situações difíceis para que nós nos esvaziemos de nós mesmos, para que Ele seja tudo em nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 143. Esse é o tema da nossa meditação essa noite. Eu queria que você saísse daqui hoje à noite dizendo: eu não vou desperdiçar o meu vale. Há lições preciosas, divinas no meio do vale, que Deus quer nos ensinar. Eu aprendi muitas coisas sobre o cuidado de Deus por mim no meio do vale. Aprendi a chorar, aquelas coisas que você nunca faz, lá no vale você faz. Salmo 143 diz o seguinte: o Senhor, ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça, e não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. E aí ele vai adiante dizendo: pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que não morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. E aqui eu queria parar um pouquinho nesse texto, nós vamos ler o texto inteiro, mas só para que você perceba que o que Davi vê quando não tem a perspectiva espiritual aqui do que Deus está fazendo, ele começa a alimentar a sua alma de si mesmo, dos seus próprios sofrimentos. Olha o que ele está dizendo: ouve a minha oração, como se Deus não ouvisse. Inclina os teus ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me, o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão. O meu espírito se angustia, o meu coração em mim está desolado. Ele aqui está vivendo uma autocomiseração. Aliás, quando a gente não vê a perspectiva espiritual daquilo que nós estamos vivendo, irmãos, é muito fácil você mergulhar na angústia, é muito fácil você mergulhar nas emoções, e aí é onde, a verdade, nós nos perdemos completamente daquilo que Deus quer.
É interessante, ele está vivendo aqui uma autocomiseração. E eu creio que isso é legítimo. Nós somos levados de vez em quando a passar por situações muito difíceis. Somos confrontados com aquilo que nunca esperamos. E a tendência, quando isso acontece, é a gente começar a mergulhar nos nossos sentimentos. A fase 2 aqui da vida desse homem está no verso 5. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos, estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Então, quando ele passa a ver as coisas na perspectiva histórica de Deus, parece que Deus vai trazendo à memória da gente algumas coisas do passado, e como Ele foi grande no passado com a gente, como Ele sempre respondeu orações, como Ele sempre estava conosco quando passamos pelo vale da sombra e da morte. Aí Ele então começa a falar essas coisas. Lembro-me dos dias antigos, teus feitos, medito na obra das tuas mãos, estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti. E aí ele vai falar, ouve depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia, não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Ele aqui está doente, a alma está doente. Talvez alguns de nós precisamos, essa noite, dar uma paradinha e olharmos na perspectiva de Deus, que Deus está fazendo no meio do nosso vale. No verso 10 ele volta a ter essa consciência de Deus e ele fala, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guie-me por terra plana, vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Aqui novamente essa perspectiva de Deus, como nós somos racionais quando necessitamos de Deus. Você já percebeu isso? A gente vai até o fundo, aí de repente a gente tem esse lapso de consciência divina, a gente volta para Deus, e aí então a gente chega nesse ponto de ter sede de Deus. Irmãos, eu e você somos vulneráveis nesse mundo. Eu e você precisamos constantemente dessa intimidade com o nosso Deus. No meio da tua angústia, da minha angústia, nos ajoelharmos, orarmos a Deus, buscarmos a presença do Senhor e experimentarmos o abraço do nosso Deus no meio do nosso vale. Então, não desperdice o seu vale. Não desperdice o seu vale. Eu tenho certeza que se você for olhar a história dos homens de Deus, todos eles passaram por vale. Todos. A história da Bíblia é a história de vales. De homens que foram deslocados de um lado para o outro, pessoas que foram tiradas da sua casa, pessoas que sofreram bastante. A história não é essa que está aí no mercado, de tantas teologias que de repente mostram só o lado bom das coisas, um Deus que responde todas as coisas e que dá para você o que você quer. Não é isso. Nós estamos falando aqui de um Deus que tem vontade própria, de um Deus que tem planos, de um Deus que sabe o que quer, e de um Deus que quer ver os seus filhos dizendo para Ele aquilo que Ele já sabe que é. Adorando a Deus por aquilo que Ele já determinou que Ele é. Deus é bom. Amém? Independente de nós, Deus é bom. Ele vai fazer o que Ele quer. E Ele vai trazer a gente a essa consciência conforme a nossa intimidade com Ele. Diz que um pregador, uma vez, havia perdido toda a sua família num trágico incêndio. Ele havia perdido completamente o rumo da sua vida. Passeando um dia pela cidade, ele vê alguns construtores sentados, outros meninos construindo partes daquele templo. Era uma catedral muito bonita. E aí ele se aproxima, vê aquele homem esculpindo ali um triângulo. Aí ele pergunta, o que o senhor está fazendo? E aquele homem diz, o senhor está vendo lá no campanário, lá em cima, aquele buraco? Eu estou esculpindo aqui esse triângulo para encaixar naquele lugar. Imediatamente esse pregador ele começou a meditar e ver que
na sua vida, às vezes coisas aconteciam e, como no caso, ele havia perdido, estava numa angústia muito grande, ele olhando para trás percebeu que Deus, de alguma maneira, encaixa no seu plano aquilo que ele quer, e às vezes é através da dor. Ele se conscientizou dessa fidelidade de Deus, e aí ele vem a entender que o vale que ele estava enfrentando naquele momento era o caminho de Deus esculpindo a sua vida. Eu tenho certeza que alguns de nós aqui que já passamos pelo vale, você sabe o quanto esse vale foi precioso. Olhando para trás agora, você pode perceber que esse vale se encaixa na tua história num momento tremendo que fez com que a tua vida mudasse de rumo e mudasse para um rumo que te levasse mais próximo do Senhor, que te levasse a um entendimento de Deus muito mais profundo. Amém? O vale serve para isso, queridos. Existem algumas situações, agora mesmo, que talvez você esteja passando, que Deus essa noite quer usar tudo isso, para que daqui a alguns anos você possa olhar para trás e dizer: muito obrigado, Senhor, por aquele vale que eu passei. Porque no meio dele tu estavas comigo. E hoje eu entendo a razão pela qual esse vale foi importante na minha vida. Isso tudo tem a ver com a soberania de Deus sobre você. Irmãos, às vezes nós entendemos que queremos ser felizes. E a gente acha que a felicidade, ela tem um jeito todo especial, só nosso. Até o jeito da gente orar, muitas vezes, tem a ver com aquilo que nós queremos. Ó Deus, eu determino, ó Deus, eu quero, ó Deus, tu tens que me responder desse jeito. Deus é Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. E muitas vezes nós não sabemos. E essa é uma das razões porque Deus te ama. E porque você precisa adorar a Ele no meio do teu vale. Amém? Grandes indivíduos como George Washington, Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha medo do escuro. Ele canta alguns hinos, ele faz um hino muito interessante pelo temor que ele tinha de algumas coisas que estavam lá atrás na sua vida. E aí você tem tantos homens, até mesmo Davi, homem segundo o coração de Deus, como diz em Atos 13, 22, sofreu e sofreram profundas derrotas. Então eu gostaria que a gente gastasse um tempo aqui, neste verso, essa noite aqui, e ao fazermos isso, encontrarmos nesse texto aqui uma motivação para a gente viver o nosso vale e sair daqui essa noite dizendo: Senhor, muito obrigado pelo meu vale. Tu estás comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar então essa noite com você algumas coisas que você precisa saber. Em primeiro lugar, Deus controla os seus vales. Podemos dar um glória a Deus por isso? Deus controla o seu vale, Ele controla a profundidade, Ele controla a extensão e Ele controla a duração. Amém? Podemos dar um glória a Deus por isso? Você não está sozinho. Deus está contigo. Isso aqui, irmãos, talvez não cause ibope uma mensagem como essa. A mensagem que causa ibope é aquela que joga você para cima. Nós estamos falando aqui da realidade de cada um de nós, do dia a dia, de sair daqui por aquela porta e encarar a realidade de um mundo que te pressiona o tempo todo, que tem uma filosofia, uma ideologia que vai te pressionar a desagradar a Deus. Deus, Ele determina a profundidade, a extensão e a duração do teu vale. Ele envia os vales para desenvolver-nos e fazer-nos mais como o Senhor Jesus. Está lá em Romanos 8, 29, Efésios 4, 13, fala sobre isso. Portanto, se Deus nos ama e Ele assim o faz, se Ele é quem envia os vales nos nossos caminhos, e sem dúvida o faz, nós somos tolos em desperdiçarmos os nossos vales. Estamos juntos, irmãos?
Essa é a parte que eu e você precisamos entender. Nada acontece na tua vida sem a permissão de Deus. Nada. Se você passa por um vale, Deus tem algo precioso aí para te ensinar. Tem vales que você não fez nada para entrar nele, alguém fez por você. Você está pagando o erro dos outros. Tem vales que nós nos colocamos neles, mas tudo tem a ver com pecado. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Então, tudo que tem a ver com vale, irmãos, tem a ver com direcionamentos que outros causaram ou então nós causamos a nossa própria vida. Mas no meio disso tudo, Deus está conosco e podemos provar a sua boa mão. Então, algumas coisas, ao considerarmos esse salmo aqui, eu queria colocar para você. Aqui Davi, ele fala que no vale que a gente passa, existem dores. A primeira dor que ele menciona aqui no verso 3 é a dor da escuridão, das trevas, aonde você começa a perceber que não tem ajuda de ninguém, quando você fica sozinho. Ele diz aqui: pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. O homem está mal. O contexto aqui, eu não sei se você conheceu ou já leu sobre Aitofel. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. E esse homem sentava à mesa com ele, comia com ele, era da confiança dele. Mas esse homem também era avô de Betseba. E ele tinha um ódio escondido no coração dele contra Davi. Mas como ele era conselheiro, ele estava ali no meio e desfrutando das benesses do reino. Esse homem fingia que era amigo de Davi. E olha o contexto que Davi está falando aqui, de traição. Eu não sei se você já teve um amigo que te fez sofrer. Eu não sei se você já investiu na vida de pessoas e de repente aquela pessoa te decepcionou. Irmãos, o mundo está cheio disso e talvez alguns de nós aqui temos passado por isso. O contexto é em Salmos 41, verso 9. Ele diz o seguinte: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É esse o contexto que Davi está falando. Quando você é traído, parece que some o chão. Você entra naquela depressão profunda que de repente você perde o rumo das coisas. Aquelas pessoas que você mais confiava deixou você decepcionado. Esse é o contexto. Parece que essa dor não tem fim e nenhuma luz no fim do túnel. E eu sei que talvez muitos de nós estamos agora mesmo num vale como esse. A dor no vale. Deus está aqui com você. Deus quer mostrar para você algo precioso, lições divinas no meio do vale. A segunda coisa, a segunda dor que você vai ver nesse vale é a dor do abatimento da alma, que muitos psicólogos chamam de depressão. A Bíblia fala de abatimento da alma. Não há coração aqui. Ele diz: pois o meu espírito se angustia, no verso 4, em mim, e o meu coração está em mim desolado. Aqui a ilustração é de alguém sobrecarregado. Parece que todo o peso vem sobre você, rodeado. Parece dar a ideia aqui que você está encerrado em trevas, você não vê saídas. E ele fala aqui da palavra desolado, aturdido, estupefato, que dá a ideia de total espanto. Você já ficou assim? Em alguns momentos em que você está num vale totalmente espantado por tudo aquilo que acontece ao teu redor. Seria como se Davi não pudesse crer no que estava acontecendo.
Talvez alguns de nós tenhamos passado por situações que você não acredita. Meu Deus, que é isso? Davi está mostrando para nós que isso é parte do mundo em que nós vivemos. Muitos estão caminhando nesse vale agora mesmo. A terceira dor é a dor do desespero. No verso 7 ele fala disso. Parece que não há esperança novamente. Ouve-me depressa, ó Senhor. Ele está apavorado. Eu quero sair disso. Aí você pode entender, de repente, algumas orações que as pessoas fazem aí pelo caminho. Senhor, me tira agora dessa situação. Eu sou cabeça e não cauda. Eu sou filho do rei. As pessoas estão desesperadas e querem que Deus faça alguma coisa. Irmãos, quando nós estamos no meio do vale, as nossas orações têm mais sentido. Quando nós estamos no meio do vale, irmãos, esse vale ele faz com que eu seja levado àquela posição de vulnerabilidade total e dependência total do Deus que eu creio. É no meio do vale que a tua fé, ela vai ser necessária. E aí não adianta você entender simplesmente as coisas de Deus, ou memorizar a palavra de Deus, ou ter muito conhecimento de Deus. Aqui é prática. É prática que faz com que você entenda, no meio do vale, quais são as disciplinas espirituais que fazem você, daqui a pouco, sair dele. Eu me lembro todas as vezes que a gente lá em casa estava orando, vendo a minha esposa no hospital. Passamos o ano passado, em novembro. Novembro está chegando, vai fazer um ano bem. Nós vamos comemorar esse negócio numa churrascaria. Em novembro inteiro, minha esposa no hospital. Me lembro no dia que ela disse, prepara um velório bem alegre para mim. Com embolia pulmonar, depois de um cateterismo, depois de uma cirurgia simples de vesícula, e trombose profunda nas pernas, coágulo subindo, a gente preocupado, o vale. Em casa com meu filho, me perguntando, pai, a mamãe vai vir para casa? E a gente orando a Deus, Deus, eu não tenho resposta. Eu não tenho respostas. Mas Ele tinha. E Ele fez aquilo que nenhum homem pode fazer. Talvez o vale que você esteja passando, nenhum homem, nenhum dinheiro pode tirar você dele. Mas Deus pode. Deus está contigo. É lá que você vai aprender o que significa ter fé verdadeira no Senhor. Amém, irmãos? Então há essa dor do desespero no verso 7. Não há esperança. Desfalecido, cheguei ao fim. Davi sente que havia alcançado o fim da corda. Que se Deus não lhe levantar nesse momento aqui, ele está perdido. Aliás, irmãos, alguns de nós somos levados por Deus ao vale e a uma situação dessa para percebermos que nossa força é em vão. Se você está fazendo algum esforço, que não aquele que foi determinado por Deus, das disciplinas internas, que daqui a pouco vamos tocar aqui, é em vão a tua luta. A tua luta precisa entender e levar em consideração que Deus está nesse barco com você. Na tua fidelidade, Ele diz, tu me respondes. Na tua justiça. Irmãos, a gente, quando está com Deus, a gente quer ver a justiça de Deus quando esses momentos chegam à nossa vida. E Deus quer te mostrar que Ele é Senhor. E a oração, irmãos, é essa sala onde a gente abre a nossa alma diante da nossa fraqueza. A oração só demonstra isso, que eu sou fraco e Deus é Senhor. Que se Ele quer, Ele pode fazer as coisas. É por aí. Por isso que esse homem, ele menciona o tempo todo aqui oração. Esse vale é uma experiência que todos nós aqui compartilhamos. Existem muitos vales diferentes. E nem todos que passamos são os mesmos. Não é? Por isso que o vale de Davi é só dele, o seu é só seu.
Existe o vale da enfermidade, existe o vale da morte, existe o vale da tempestade financeira, do desgaste emocional, da indiferença espiritual, das discórdias matrimoniais, como nós estávamos aqui orando agora há pouco. Existem os vales que focam e enfatizam o corpo, a alma, a mente e de repente a tua família. E existem vales de toda descrição e tipo que você pode imaginar. Mas Eclesiastes 2:23 diz o seguinte: porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. A gente vive num mundo de vaidade. Hoje pela manhã, o Tomás estava pregando aqui sobre o que a gente vê. E às vezes nós temos um foco tão ofuscado daquilo que Deus quer fazer e achamos que as nossas misérias são capazes de impressionar ao Senhor. Nós precisamos focar no nosso Deus. João 16:33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo. É esse Deus. João 14:1 diz: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietações. Irmãos, o vale virá, isso é certo. Todos nós vamos encarar. E quando eles vierem, devemos lembrar que eles fazem parte das mãos de um Pai que nos ama. É duro isso, não é? Como é que eu posso entender que vale é coisa boa? Ninguém quer sofrer. Eu não quero. Mas eu não posso deixar de levar em consideração que na minha casa a gente passa por um vale. E aí não posso deixar de levar em consideração que Deus tem sido fiel na minha casa. Eu tenho visto tanto o poder de Deus na cura, como tenho visto o poder do corpo de Cristo na terapia que nós podemos ter uns com os outros e sermos cada dia mais conscientes de que precisamos aqui uns dos outros. Amém? Isso é parte de uma igreja bonita, de uma igreja que ama a Deus. Deus quer nos ensinar, irmãos, enquanto estivermos no vale, que a nossa tarefa é aprendermos as lições que Ele está nos dando no meio das nossas dificuldades. Olha o que Paulo aprende no meio da dificuldade dele. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11, ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Que espírito? Sai espírito e entra o espinho. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Irmãos, esse homem aqui, conhecendo tanto, sendo preparado da maneira que ele foi preparado, ele começa a perceber que ele é nada na presença de um Deus tão grande, que tem planos excelsos para nós, que sabe o que Ele tem de precioso para a tua vida. E de repente esses vales estão servindo para que você se aproxime mais da vontade do Senhor. Há um prêmio no vale. E eu gostaria de mostrar esses prêmios também. No verso 2 ele diz: há o prêmio do arrependimento. Pô, pastor, que prêmio é esse? Arrependimento é prêmio? Irmãos, quando você se conscientiza dos teus pecados, você começa a perceber que você não tem
Quando você ama você mesmo, você não tem inimigo. Você olha no espelho, ai, quão bonito eu sou. Hoje pela manhã, Tomás também estava mostrando um pouco disso. Mas quando você vai diante de Deus e começa a entrar em juízo com Ele, olha o que Ele diz no verso 2. E não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Será que algum de nós aqui pode dizer para Deus o que Ele tem que fazer? Será que algum de nós aqui podemos ir até o Senhor e dizer: tu errou comigo, erraste comigo, portanto estou sofrendo assim? Alguns até tentam dizer isso. Irmãos, Deus não quer nenhum mal para você. Às vezes estamos pagando algo, ou passando por algum sofrimento, ou entramos em algum vale, porque essa é uma das partes dos vales existentes, que tem a ver simplesmente com decisões que tomamos. Aqui as falhas de Davi, o seu arrependimento dos pecados, você vai ver esse homem o tempo todo se arrependendo. No Salmo 51 ele diz: eu sinto que meus ossos estão como sendo esmagados, tal a iniquidade do meu íntimo. Eu acho que só nós conhecemos a nós mesmos. Eu sou aquele que quando eu deito e coloco a minha cabeça no travesseiro, eu sei quem eu sou. É lá que nós somos quem nós somos. Na escuridão, quando ninguém nos vê, ali estamos nós, sozinhos. E há muita gente, quando está sozinho, no escurinho, tem insônia. Talvez alguns ficam até pensando: ai meu Deus, que ninguém me telefone. Que o telefone não soe. Porque se soar aqui essa noite, alguém vai descobrir quem eu sou. Essa é uma das razões porque eu gosto, quando eu passo em frente a algum motel assim, eu dou uma buzinada e dou tchau. E vou embora, quando o cara está entrando. Você já percebeu que às vezes as pessoas acham que ninguém vai descobrir. Ninguém vai descobrir. Eu fico imaginando esse camarada dentro daquele carro. Você conhece? Você conhece? Chega em casa, alguém ligou. Não é? Porque o pecado é bom enquanto ninguém descobre. Na hora que alguém pega, porque Deus vai pegar, Deus detesta as trevas. E às vezes por isso, irmãos, entramos em algumas situações tão delicadas, porque todos nós temos aqueles pecados lá no íntimo. Às vezes, uma vez eu perguntei: quantos aqui são capazes de dar um glória a Deus, porque Deus nunca revelou na Folha do Estado de São Paulo, ou então no jornal Estado de São Paulo, em letras garrafais, aquele pecado escondido a 7 chaves no teu coração? Ninguém deu glória a Deus, graças a Deus, porque senão ia pegar todo mundo. Mas existem coisas lá no profundo da nossa alma que Deus quer lidar com isso. Deus quer trabalhar lá no escondido, onde ninguém toca. Isso não tem nada a ver com a estética. Isso não tem nada a ver com aquilo que eu apresento. Isso tem a ver com o caráter, quem eu sou e quem Deus é, a quem eu estou seguindo, porque eu sou o fruto daquilo que eu creio. Queridos, há um prêmio quando nós nos arrependemos. A gente começa a conhecer o caráter de Deus e andar nos caminhos do Senhor. A felicidade vem. A felicidade vem para aqueles que reconhecem que Deus, nos vales, enquanto eu estou lá, está me fazendo orar e trazendo à minha memória tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu fiz. Você já percebeu que no meio do vale você quer orar contra os outros? Ó Deus, põe a tua mão de fogo sobre aqueles que me fizeram mal. Tem uns camaradas que quando oram por aí, irmãos, meu Deus, se Deus fosse ouvir essas orações, pode ter certeza que estava todo mundo queimado. A Bíblia diz que não há um bom, todos pecaram.
Por isso, queridos, quando Deus está tocando na gente, está fazendo coisas, Ele está fazendo lá dentro do nosso coração, Ele está mudando a gente de dentro para fora. Ele vai buscar aquelas coisas que ninguém é capaz de ver em você. Por isso que dói. Por isso que uma igreja como essa, que começa a pregar a palavra de Deus, ela incomoda a gente. E você precisa amar a sua igreja porque ela te incomoda. Não porque ela te faz bem, não porque ela te faz ficar num lugar que todo mundo gosta. A verdadeira mensagem, ela incomoda o coração da gente, porque Deus, Ele quer que eu e você nos pareçamos mais com seu Filho. Há um prêmio quando você volta para o Senhor. Salmo 66, verso 18 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele para nos e nos de todas as nossas iniquidades. Amém, irmãos? Então, independente se o pecado é responsável ou não por nossos vales, todos nós continuamos pecadores com necessidades de arrependimento. Estamos juntos? Estamos juntos, irmãos? Isso aqui é importante. Isso é fé. Isso é vida cristã. Nós olhamos para dentro de nós e entendemos que nossos vales servem para nos edificar a uma fé muito mais valiosa, preciosa do que nós temos agora. Os vales têm uma forma surpreendente de nos trazer aos joelhos. Os vales têm uma forma de causar-nos refletir em nossos relacionamentos com o Senhor. E qualquer coisa que traga-nos a um íntimo relacionamento com o nosso Deus é um prêmio. Amém? Amém? Então há um outro prêmio aqui, o prêmio da lembrança. Lembrança que Deus é soberano. Olha o que ele diz aqui no verso 5. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos. Medito na obra das tuas mãos. Davi tinha muita coisa para lembrar. Ele tinha que lembrar daquele leãozinho. Você lembra? Você já lutou com o leão? Ele lutou. Esse homem tinha um urso na história dele. Tinha um gigante na história dele. Tinha Saul, um rei, na história dele. E quando ele olha para trás, ele vê um Deus que sempre esteve com ele. Independente do vale presente. Você consegue lembrar aí coisas que Deus esteve com você nos momentos de aflições que você passou? Dá para você buscar no histórico da tua vida quantas vezes Deus andou com você? Pode dar um glória a Deus aí, não? Deus, Ele... Aliás, deixa eu terminar aquela história do jornal, né? Quantos são capazes de dar um glória a Deus porque Deus nunca revelou aquele pecado escondido, as 7 chaves. Oh, Deus, não, isso aí não. Fico imaginando naquele dia do trono branco, quando todos nós comparecemos diante do Senhor. Aí o Senhor pega aí o rolo de filme, coisa antiga, né? O rolo de filme do pastor Humberto Aragão. Aí vai passando ali tudo que eu fiz. Já pensou se Deus fosse isso? Irmãos, o sangue de Cristo nos purificou de todos os nossos pecados. Não tem filme. Você é precioso demais aos olhos do Senhor. Por isso que tudo que acontece na tua vida, Deus está controlando. Ele controla os teus vales. Ele te livra do mal. Você pode não entender isso agora, mas Deus está fazendo algo muito precioso com essa situação que você está vivendo, porque lá na frente Ele vai te usar. Ele vai fazer de você um instrumento em suas mãos. Ele vai mostrar para você. Eu tenho aqui a história para a gente terminar, e já vou logo pedindo ao pessoal da música que vem aqui nos ajudar a servir a ceia. Em 1750, John Newton era comandante de um navio negreiro inglês. Numa das viagens dele, o navio enfrentou uma enorme tempestade e afundou.
E esse homem, tomado pelo terror da morte iminente que estava ali, ele pede para o Senhor Jesus: se tu me salvares, eu darei a minha vida para te servir. E aí ele compôs aquele hino, Amazing Grace. Quantos conhecem Amazing Grace? Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver, da morte me livrou. Esse homem passou a dar a vida dele para o Senhor. Eu não sei se você já fez algum propósito com Deus no meio do vale. Davi, ele achava que quando os vales vinham, o vale da sombra da morte, esse vale é verdadeiro. O vale onde aqueles homens que cuidavam dos seus rebanhos tinham medo tremendo de passar por ali, porque haviam salteadores, feras selvagens, a morte estava sempre presente. Mas Davi, ele sentia que passando pelo vale era como caminhar num parque, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Há uma presença tremenda, irmãos. A oração é parte da trajetória da saída do vale. Davi orava quando Deus dizia sim, Davi orava quando Deus dizia não, Davi orava no meio da caverna, Davi orava na situação difícil e quando estava fácil. Me lembro do pastor Sabine lá na Romênia, ele orando para enterrar os corpos dos crentes da sua igreja. Ele dizia para mim, depois de uma mensagem que preguei na sua igreja em Brasov, ele falava assim: Humberto, era difícil. Às vezes eu ia para o prefeito e perguntava: será que você poderia me dar um espaço no cemitério para enterrar o meu morto? Ele dizia: não tem espaço para evangélicos como você. Enterre seus mortos em qualquer lugar, menos no nosso cemitério. E aquele homem disse: eu vou orar para que Deus quebre o seu coração. O prefeito foi dar uma volta com a família, bateu o carro, morreu. O pastor Sabine volta na prefeitura, está o vice-prefeito. Ele pergunta: será que não dá para você deixar eu enterrar meu morto no cemitério da cidade? E aquele vice-prefeito disse: não tem lugar para vocês no nosso cemitério. E esse homem disse: eu vou orar. E orou. Aquele homem foi sair, foi atropelado, morreu. Volta ele à prefeitura. Está lá o vereador que tomou conta da prefeitura. E ele pergunta: você tem um lugar para enterrar meu morto? Aquele homem: onde é que você quer enterrar? E ele enterrou no cemitério. Irmãos, eu não sei, mas o Senhor diz que nós precisamos bater com as nossas orações na porta. Aquilo que você quer, verdadeiramente, só no vale tem valor. Você só sabe o valor das coisas que você pede a Deus, se elas são verdadeiras ou não, quando o sofrimento chega na tua porta. Ali você é você. O caráter de Deus vai estar do seu lado, porque é ali que você vai ser verdadeiro. As verdadeiras necessidades vão aparecer. John Piper, quando ele teve câncer de próstata, ele escreveu um livro. E no livro ele dava as 10 necessidades que você precisa enfatizar a tua alma quando você está passando pelo vale do câncer. Ele diz assim: você desperdiça o seu vale se não crer que ele foi designado por Deus para a sua vida. Às vezes a gente fica pensando que isso que você está passando é só seu. Deus designou para você, sim, para a sua vida, para que você experimentasse a graça dele no meio da tua luta. Ele diz: você desperdiça o seu câncer se pensar que
é uma maldição e não uma dádiva. Muita gente, quando está passando pela luta difícil, acha que está sendo Satanás que está tratando com você. Se você está nas mãos de Deus, Deus está no teu vale. Ele diz: você desperdiça o seu câncer se gastar muito tempo lendo sobre ele e não o suficiente sobre Cristo. Às vezes gastamos tempo demais com o nosso vale, irmãos, nos afundando nele, ao invés de pensarmos que esse lugar que nós estamos aqui é simplesmente de passagem. Você desperdiça o seu vale se permitir que ele dirija você à solidão, ao invés de permitir que aprofundize seu relacionamento com os demais. É lá no vale que você pode ser uma bênção para a vida dos outros. Eu me lembro de pessoas que eu ia no hospital, elas já no leito da morte, quase morrendo, e você, conversando com aquelas pessoas, elas te elevavam a alma. Você sentia, ao invés de você ir lá para dar um conforto para aquela pessoa, ela confortava o teu coração. Use o vale para dar testemunho da graça de Deus. Você desperdiça o seu vale se tratar o pecado como algo casual, conforme a gente fazia antes de Cristo. Ai, irmãos, aqui está. Talvez essa noite Deus está dizendo para você: eu quero que você olhe para dentro de você mesmo. Eu tenho certeza que ao você usar dessa disciplina da meditação na palavra, na oração, no jejum, Deus vai trazer à tona tantas coisas que, sem dúvida, você vai ficar surpreso sobre a tua própria vida. E aí você vai perceber o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer você muito mais próximo dEle. Amém? Podemos dizer essa noite: eu não vou desperdiçar o meu vale? Podemos? Vamos dizer junto? Eu não vou desperdiçar o meu vale. Ele é muito precioso para a tua fé. É muito precioso para o teu amadurecimento. O vale é que faz a palavra de Deus se tornar verdadeira. O vale vai fazer as tuas orações serem verdadeiramente orações de quem crê no Senhor. Nós hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. O único que pode tirar a gente do vale, né? Você está com o microfone aí? Vamos ao concílio? Hoje pela manhã eu fiz algumas perguntas e eu gostaria de convidar aqueles irmãos que vão participar da ceia que viessem aqui à frente também com a gente. Mas eu, vendo o Tomás, esse menino tão precioso e pregador, que eu tenho certeza que Deus vai usar muito para a honra e glória do nome dele. Irmãos, Tomás, diz para a gente aí o que o corpo de Cristo representa para você. Para mim, o corpo de Cristo ele só tem uma representatividade, um significado, quando eu fazer parte dele. Então, o braço meu, ele só tem significado para mim porque ele faz parte de mim, né? Então, quando você fazer parte do corpo, você verá a importância que ele tem para você. Quando você fazer parte do corpo, você verá o significado que ele tem para você. Você não consegue valorizar um determinado corpo se ele não for seu e se você não fazer parte dele. E a mesma coisa como o corpo de Cristo, né, que se reúne aqui nessa noite, que é a igreja de Cristo. A gente só vai dar importância no corpo de Cristo quando a gente faz parte dele, quando a gente se sente parte, né? Quando nós somos membros desse corpo de Cristo. E o que a gente vai fazer aqui nessa noite é um dos momentos que nos lembra que nós fazemos parte desse corpo e que o corpo de Cristo ele é importante para nós, porque nós fazemos parte dele. Afinal de contas, foi para isso que ele morreu, foi para isso que ele veio aqui, para nos resgatar, para nos trazer de volta
a presença de Deus, a fim de nos tornarmos a fazer parte do corpo dele. Só assim nós sentiremos a necessidade e a importância desse corpo. É interessante isso, né? No corpo a gente passa por vales, como nós vimos aqui. Davi passou, não é possível que nós não vamos passar também. Agora, como é que um jovem como você enfrenta um vale? Você tem algum vale, não? Ah, sim, vários, né? A gente passa por vários vales, várias dificuldades, porque enquanto a gente permanecer vivo, enquanto Jesus não voltar, na verdade, a gente vai passar por várias dificuldades, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Brasil e eu não conhecia ninguém, foi um vale também que eu enfrentei, né? Porque foi uma briga entre eu e minha família para vir para o Brasil. Não, eu fiz 20 anos aqui, né? Eu saí com 19 do meu país. Então foi uma briga, para aquelas que são mães sabem o que é ter um filho longe de casa, né? Então foi uma briga, foi um vale. Eu passei por um momento de solidão, tipo, eu fiquei solitário, não tinha amigos, não conhecia ninguém. Então foi muito, mas muito difícil. Mas tudo isso eu suportei por causa do reino, né? Por causa da esperança que eu tenho em Cristo, por causa da fé. E eu tenho certeza que essa é a minha missão, esse é meu chamado, minha vocação. Esse é o objetivo de Deus para mim. Então eu enfrento esse vale com temor e ao mesmo tempo com amor e com esperança de que estou fazendo o meu melhor, né? Que Cristo está comigo, Ele não me deixou só. Eu não passo por esse vale sozinho, por mais doído que seja, mas Ele está comigo, Ele nunca me abandonou, Ele nunca vai me abandonar. Amém? Essa é a esperança que nós vamos celebrar aqui. Jesus, Ele nos colocou num corpo por causa do seu corpo. Quando a gente fala aqui que esse elemento que nós vamos participar tem a ver com o corpo de Cristo, é um simbolismo, é uma ordenança que nós estamos aqui participando. Na verdade, nós estamos dizendo que tudo aquilo que Jesus falou, proclamou, revelou na sua palavra, enquanto vida, é o que nós cremos, é o que faz a gente estar aqui. Nós cremos na autoridade revelada e proclamada de Cristo e por isso nós fomos inseridos no corpo. E agora, ao comemorarmos isso, a gente está dizendo, Senhor, a tua morte, o teu sofrimento tem a ver com o meu sofrimento, porque nós entendemos o que significa viver em Cristo, morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo e estar no seu corpo é algo precioso. Vamos orar? Porque Ele disse, esse é o meu corpo, compartilhado com vós e compartilhado em favor de muitos. E aí Ele agradeceu e dividiu entre os irmãos, os seus discípulos. O sangue de Cristo, que nos faz ser um. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue. Você está pintadinho, Ele vê Jesus em você. Ele fala, bem-vindo, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos todos juntos tomar daquilo que nos fez livre. Tomemos.